E o nosso convidado de mais uma edição do Jornal do Ténis é o André Podalca. André, cada vez que alguém vê você num torneio a treinar, seja homem ou mulher, quando você vai para o corte, aquilo é duro. Houve-se a de metros de distância. Você põe os jogadores em sentido. Na realidade, porque assim, é o comprometimento de cada um, não é? Eu acho que se você quer chegar num alto nível, não é aquilo, se você não... Não é com abracinhos, nem com... Não é exato, porque se você fizer uma coisa mal aí, você vai pagar logo. Então assim, eu sempre estou habituado ao quê? A sempre botar uma pressão forte. Porque quando estás a competir tem que aguentar a pressão. Se não aguentas a pressão é muito difícil. Não é? Portanto, assim... Também é treino. Claro que se treina, porque assim, você tem que estar... Assim, a diferença... Uma das grandes diferenças para os melhores jogadores, não é que o nível de concentração é muito maior. E se faz uma bola que não era supostamente, faz uma escolha errada, alguma coisa, aquilo não fica ali na cabeça por 3, 4, 5, 6 pontos. Aquilo é rápido. Não é? Então assim, o nível de atenção é assim. Então eu sempre, quando vou ao campo, as pessoas já sabem então comigo que o nível de atenção tem que ser muito grande. Porque sabem, se falhar, eu vou por cima. Porque assim, vai cobrar, normal, né? É claro. O falhar é normal. Só que você tem um falho e falhanços, não é? Aquela bola que supostamente não é para falhar, que de repente pode ser uma melhor, pá, aquilo vai... Pode acontecer depois do jogo, não é? Exatamente. Então quer dizer, então assim, tem que ser logo. Então assim, é para estar sempre realmente muito atenção. Então assim, isso é uma coisa que para mim é fundamental. É fundamental. O nível de atenção, o nível de foco tem que estar sempre. E como é que o André Podalca começa o ténis? Como é que o ténis entra na sua vida? Foi aos 5 anos. Onde? Foi aos 5 anos por conta da minha mãe. Foi no Brasil. Eu era muito pequeno e ela resolveu fazer o ténis e para não estar sozinho me levou com ela. E até hoje eu sou muito agradecido a ela e o meu primeiro professor naquela altura, porque, olha, fiquei enlouquecido logo e nunca mais deixei. Você jogou quando era pequeno? Eu joguei, mas depois eu fui muito novo também nos Estados Unidos, cresci a minha vida quase toda lá nos Estados Unidos, eu fiz toda a parte de escola, toda a minha educação foi para lá. E jogava lá? Joguei lá, mas também fazia outros esportes, também eu sou uma pessoa que gosta muito de desporto. Não só joguei como ténis, joguei futebol americano, eu fiz parte do cross country, corria, enfim, eu sempre fui golfe, então assim, sou uma pessoa muito ativa em relação ao desporto, e os Estados Unidos é um país do desporto. Então assim, foi muito bom, mas o ténis nunca deixei de... Nunca deixou? Nunca. Sempre foi o desporto que ficou mais forte em você? Foi aquilo que eu nunca deixei, mas eu sempre, acho que chegou a uma certa altura na minha vida que eu acho que eu percebi que eu não nasci para ser jogador, eu nasci para ser treinador. Quando é que percebeu isso? Porque foi muito fácil deixar o ténis. Foi muito fácil. Não gostou? Não Como gostou. jogador? Eu tive problemas de lesão, também nunca fui um grande jogador. Tive problema de lesão, tive problema com toda a gente, problema com dinheiro, que é normal. Claro, ténis é um desporto caro. É caro, para viajar, para tudo isso, custa. Mas eu consegui ainda os patrocínios, ainda assim consegui na altura, mas eu tive uma lesão muito grave e acabei por perder. E depois foi muito fácil. E depois que eu deixei logo ali, eu já tomei uma decisão. Que idade é que tinha aí? Estava com 25. Assim, quando eu deixei o alto rendimento completo de jogar foi com 21. 21 para 22. Foi quando eu lesionei e perdi tudo. E aí eu também perdi a motivação. Mas como é que percebeu, como é que se sentiu aquele chamamento para ser treinador? Algo já estava em você? Eu acho que, pá, eu tenho uma facilidade que eu vou dizer que eu acho que eu consigo atingir as pessoas que é só como treinador que você consegue. Eu consigo potencializar, eu acho que o meu talento é o mesmo, por exemplo, o meu talento é potencializar o talento do atleta. Então é uma combinação, eu acho que eu consigo perceber muito bem onde é preciso mexer e eu acho que eu consigo fazer isso. Quem foi a primeira pessoa, o primeiro jogador ou jogadora que você treinou? Lembra-se ainda? Lembro. O primeiro de alto rendimento a sério foi o Eric Gomes e o Caio Zampieri, já estavam ali, um estava a 300 e tal, o outro estava a 700. Começamos bem e chegamos a 270. Fizemos uma boa campanha, o outro chegou a 162. Chegamos e depois aí nunca mais parei. Eu lembro quando eu iniciei, eu ainda lembro que não estava preparado, foi uma pessoa que acabou por me contratar. Eu gostaria que você
fizesse parte desse projeto, não é? Eu falei, eu ainda não estou preparado. E aí eu fui fazer uns cursos fora, fui primeiro, né? Fui primeiro me Preparar, atualizar, fazer formar-se. formar-se. E aí depois eu comecei, e ainda já comecei ainda já num nível muito alto, que eu ainda não estava muito preparado para aquilo, mas assim, como era um projeto, então assim, os jogadores também acolheram-me e me ajudaram imenso. Me ajudaram, me ensinaram muito também, não é? Então aquilo foi fundamental. E desde então nunca mais larguei e é o que eu mais gosto de fazer, é isso. Ficou viciado no alto rendimento e na competição, no treino? Para mim, eu preciso disso. Eu preciso de um desafio. E eu acho que o alto rendimento nada mais é do que um desafio. Então, para mim é fundamental tá no alto rendimento. Vou ultrapassar aqui uma fase da entrevista para lhe fazer uma pergunta, porque tem a ver com aquilo que aconteceu há pouco tempo. Já lhe dei os parabéns em off, agora dou-lhe em on, pelo que fez, o trabalho que tem feito com o João. Obrigado. O João Domingos, porque não é fácil. Depois de passar ali um período complicado, depois das vitórias que ele teve, ter aquele atravessia do deserto, começar novamente em baixo e agora vencer este Challenger, deve ter sido duro para você e para ele. Olha, eu vou te dizer assim, eu já trabalhei com o Domingos muito tempo, não é? E depois nós ficamos, por acaso, a gente ficou esse ano um tempo parado. E eu estava num outro projeto, estou num projeto novo também, não é? Que eu resolvi fazer umas mudanças na minha vida, não é? E hoje eu conto também não só com o Domingos, com o Thomas Bellucci e com a Ria Bhatia, não é? E por coincidência ele me chamou e eu comecei a ajudá-lo a partir de Oeiras, não é? E eu tive essa disponibilidade que calhou muito certo. Foi o timing perfeito. Foi perfeito, porque assim, o Bellucci estava com uma lesão, não é? A Ria foi participar na Índia da Fed Cup, teve que ficar fora. Eu estava em Portugal, estava tranquilo, foi quando ele me contactou e acabou por ser um timing perfeito. E nós voltamos, eu e o Domingos temos uma relação muito boa. Eu acho que eu e ele, em relação a isto, para mim não é difícil trabalhar com ele. Por mais que ele seja difícil, ele sabe que ele é difícil, não é pessoa fácil. Não é? Mas eu também, como não sou fácil, acho que é por isso que calha a mim. Não é? Eu acho que ele Entendo isso por isso. eu acho que assim tá. Não é? E eu percebi como é que ele estava num momento difícil, né? Não vou dizer que agora está tudo resolvido, Claro que mas já não. está muito melhor. Mas Ele precisava desta vitória. ele precisava dessa vitória, mas assim, vou te dizer que na minha carreira foi um dos, eu acho que foi um dos torneios assim mais difíceis, mais desafiantes de todos, porque nós estamos naquela altura que todo jogo é difícil. Todo. Não é realmente é um leão por dia. Estamos ali, então assim, as condições também não eram muito fáceis, então aquilo foi indo, então quer dizer, acho que foi uma Como é que foi a primeira... primeiro reencontro, como é que foi o reencontro com o João? o primeiro reencontro foi quando ele estava, treinamos uma semana estávamos ali, treinamos assim com o Pedro Sousa também, que eu tenho uma relação muito boa com ele, treinamos muitas vezes juntos, não é? Ele estava no momento, ele se expressou o que ele estava sentindo, só que no treinar estava de uma forma, mas na competir já estava de uma outra forma, não é? Tínhamos 2 domingos ali, né? E na realidade o Domingos assim, para competir sempre foi muito bom, é uma pessoa extremamente inteligente, que consegue enxergar o jogo de uma maneira incrível, não é? Então nós estávamos naquele momento, a confiança estava embaixo, então quer dizer, foi sempre um trabalho, quer dizer, e pelo fato de ter trabalhado juntos há muito tempo, também foi um pouco mais fácil. Ajudou. Ajudou muito, então assim, a minha palavra tem muito poder. E ele acredita naquilo, então também acaba por tornar mais fácil. E neste momento não é uma questão de ténis, porque ele ténis tem, já provou. Tem, É tudo uma é parte questão de mental, treino sem dúvida mental. alguma. Então Claro. quer dizer, então foi... E como é que foi o avançar no torneio lá no Brasil? Ganhar uma ronda, 2 rondas. Você começou a acreditar logo? Eu comecei a acreditar, na realidade eu comecei a acreditar, para ser sincero, foi na minha final. Na minha final, para mim, era o encontro mais difícil. E ele conseguiu elevar o nível ali, e eu falei, agora eu já sabia que não ia escapar. Não é? E também você tem que perceber que é só uma sessão de coisas que acontecem, que você começa a perceber e fala assim, olha, isso está Está a funcionar. isso está bom, não é? Então, conseguimos, e aquilo foi para mim foi prazeroso, mas acho que foi muito mais gratificante para ele, porque nós estávamos num estágio completamente diferente. Eu estava fresh, estou tranquilo, não é? Ele estava num momento mais complicado, então aquilo, para ele, a propulsão foi muito melhor. Para mim, claro que foi muito bom, para mim foi muito mais prazeroso vê-lo, E a alegria dele, a não é? alegria dele, do que propriamente para mim, porque assim eu estava tranquilo, eu não estava assim, tanto é E passou essa tranquilidade para ele. sem dúvida, porque assim eu nunca... Sem pressão. Zero.
eu não me senti em nenhum momento assim nervoso, com algum momento, estava sempre muito sereno, muito tranquilo. Não é? Eu acho que também isso, acho que ele também vê pro lado do campo, pro lado de fora também. E sente isso, sente não é? aquilo, E não sentiu é? Que não estava não, estava sempre muito tranquilo, muito tranquilo. E, E ele quando, também, quando ele ganha no match point, como é que foi? quando ele vai pro match point, ele faz o match point. Mas eu já estava com tanta convicção que ele ia ser campeão. Não é? Porque eu sabia que aquele primeiro set foi mais complicado, ele teve umas oportunidades, enfim, foi mais complicado, mas eu sabia que ele não ia perder. Eu tinha certeza absoluta que ele não ia perder. Então, assim, eu sabia que o primeiro set ia ser mais complicado, depois que aquilo aí eu já vi que começou mais abaixo, e aí você já percebe ali na linguagem corporal, eu sabia que hoje não ia ter força para reagir. O jogo começou bem, e ele começou a se impor melhor, e quando ele fez o match point, aquilo, ele até ajoelhou e assim, e eu nem consegui ter uma reação assim, uau, eu só fiz um campeão, não é? Aí eu lembro que eu levantei, comecei a ir para trás, depois eu só, assim, aí ele me deu um abraço, não é? Porque eu ainda não tava assim, olha, fui campeão, eu fui campeão, não tava muito aquela coisa, olha, acabou por ser campeão, não é? Com a sua experiência, o que é que conta mais nesse momento? Depois da travessia do deserto que ele fez, as dificuldades que passou neste período em que não ganhou e que estava a perder primeiras rondas e que estava a pôr em causa tudo, com certeza, o que é mais importante para conseguir que o jogador fique ali com aquele nível de confiança para os próximos torneios? Porque você certamente estava a pensar já no próximo, estava a pensar como é que eu vou manter esta confiança? Sim, aquilo só dura até o domingo. É isso. Aquilo só dura até o domingo, né? Na segunda já tá, claro. já foi. O que é que você tem que fazer para manter os níveis de confiança, os índices de confiança altos? Olha, o que nós fazemos muito, que é o que eu faço muito, não é? É que acho que o principal é que ele tem que perceber com quem que ele está, se ele tem aquele porto seguro. O mais importante é ele perceber com quem ele está, que é um porto seguro. Que ele realmente acredita naquele trabalho. E acho que a partir do momento que você atinge um bom resultado, e como já atingimos muitos bons resultados, eu e ele juntos, assim, já fizemos coisas incríveis. Então, quer dizer, foi mais aquilo só ver que realmente funciona. Eu com ele funcionamos bem. Não é? Não sei te dizer o porquê. Mas é. Não é, mas aquilo, eu com ele, né, por mais que ele seja uma pessoa difícil, como eu também já lhe disse que também não sou, então assim, nós nos entendemos. Entenderam, não é? Então assim, eu acho que ele, pelo fato dele também acreditar no meu trabalho, eu acho que isso é... Eu acho que a partir do momento que o atleta que eu tenho me passa o voto de confiança, que eu realmente sou aquela pessoa certa para aquele trabalho que seja, eu acho que ali eu me entrego por completo. Aí quando eu me entrego, aí para ficar tranquilo, porque assim, ali vamos assim, ó, é na alegria, na tristeza, onde é que seja, eu vou até o fim. Vou até o fim. Vamos voltar atrás, estávamos a falar do seu percurso como treinador, começou com aqueles jogadores que falou. Como é que se dá a vinda do André Podalka para Portugal? Eu vim numa gira para Portugal e eu tinha falado com algumas pessoas, eu até inclusive tinha falado até até cheguei a falar com o Manecas, se de repente por exemplo a possibilidade com o Manecas ou com o próprio Pedro na altura. Eu também estava com alguma coisa, eu acho que era no Japão, não, desculpa, na China. Também estava na China e também estava com alguma coisa também por Madrid. Porque eu sempre, assim, como eu cresci fora do Brasil e eu estava no Brasil, num lugar aqui no qual eu estava muito confortável, estava bom, eu estava a trabalhar com o Larry, eu tinha minha liberdade, estava com bons atletas, estava com Biadade, estava com Tiago Monteiro, foi com quem eu trabalhei com o Rogério Dutra Silva, enfim, estava com excelentes atletas na mão, então aquilo estava bom. E aí depois acabou por acontecer, os projetos acabaram por separar e acabaram, eu falei assim, então assim, agora já está no momento de eu sair. Então logo já comecei a procurar. E eu saí, depois eu estava com alguns atletas e acabamos por jogar em Portugal, mas eu estava com essas coisas já para sair. E aí foi quando eu encontrei o João Cunha Silva, e ele na altura estava a precisar de um treinador, e acabamos por falar, e aquilo acabou por ser, ele também precisava na altura para já, e eu ainda não podia, porque eu ainda tinha um compromisso com certos atletas, ainda não podia, mas aí depois ele falou, olha, e como era uma coisa que tinha que decidir ali no momento, eu também, como já estava decidido em sair, sim ou sim, e aquela coisa da China e de Madrid ainda estava por vir, porque como eu estava ainda, quando eu ainda tinha essa
Esse compromisso, esse compromisso com outros atletas que eu havia, não é? Então eu estava indo de stand-by para saber onde é que eu ia, e aí quando surgiu o João nessa possibilidade, e falamos, não é? Ele mostrou o que ele queria, e aí como era uma coisa que tinha que decidir ali na hora, eu falei, olha, como eu já estava já certo que eu ia sair, você aceitou? aceitei, e aí comecei. Isto em que ano é que foi? Eu acho que foi, agora já não sei se foi 2000, acho que foi 2015, acho que foi é um início, para em fevereiro, fevereiro de 2015 acho que foi, acho que foi isto, foi quando isso na altura que havia aqueles Charles, os Futures, que eu vim com Bruno Santana, com esse pessoal que eu viajava na altura, não é? E acabei ficando ali no seto. Fiquei no seto por um tempo, aí depois eu tomei a Como é que foi decisão, depois? aí depois eu tomei a decisão para ir pro CIF, e aí depois eu tomei a outra decisão por estar sozinho. Eu, por conta, eu não quero uma coisa, eu gostaria de fazer uma coisa mais assim, mais a meu modo, uma coisa mais pequena, que assim, mas porém com pessoas com o mesmo objetivo que eu, porque o meu objetivo é sempre... O que é importante um atleta que você vai acompanhar ter para você aceitar esse projeto? Eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, eu Não aceito. Não há dinheiro, não há absolutamente nada. É literalmente, se eu acredito... Tem que haver compromisso do outro lado. Sem dúvida, tem que ser uma troca. Se não houver uma troca, esquece. Não vou. Não há... Pode oferecer o dinheiro que for. Porque não é pelo... Eu não faço isso pelo dinheiro, eu faço isso pela motivação que tenho. É por resultado. Eu trabalho por resultado. Se eu adquirir resultado, é uma consequência. Se eu vou receber mais por aquilo, é normal. Então assim, o meu foco não é aquilo, o meu foco é resultado. E o processo, não é o É processo? claro que eu adoro. Claro. Que é o desafio. É olhar para um atleta e dizer, neste momento não está como eu quero, e depois começar a ver a evoluir. Mas é aquela cena que quando você olha para um atleta, eu tenho que olhar para um atleta e tenho que perceber, ok. Até onde é que ele pode chegar? O que é que eu consigo ver em um ano. Não é? E agora eu tenho que botar em prática aquilo. Não é? Então, quer dizer, são leituras que tem que fazer e acreditar naquilo, no potencial do atleta, no meu potencial, não é? Vamos fazer uma união, que a união faz a força, porque tem que ser eu e ele. Como é treinar homens e mulheres? É diferente. Não tem nada a ver, é outro desporto. As mulheres são muito mais sentimentais. Ela tem assim... Tem que haver ali uma... Tem. E para mim não é assim tão fácil. Pois não. Não é fácil, porque eu estou muito mais habituado Aos homens do que nas mulheres. E dar um berro a um homem é diferente de dar um berro a uma mulher. Completamente. Não é? Ao início da carreira, por exemplo, ela sentiu. Agora já está mais habituada. Já. Mas ela sabe que assim... É pelo mal, mas é pro bem. Claro. Não é? Parece não que é é pelo mal. Sim, não. Por mais que eu seja um bocado agressivo às vezes, que é normal se as pessoas de fora não percebem aquilo muito bem. Não é? Mas é pessoas que a pessoa já está mais claro, habituada. é a sua forma de mostrar que está comprometido. Exato, então quer dizer, isso é uma coisa que... Mas treinar homens e mulheres é difícil, é diferente. É diferente, é desafiador. O que é que gosta mais? É do desafio só? Independentemente de ser homem ou mulher, é o desafio? Para mim, o que move para mim é o desafio. Eu vou em busca daquilo que é o mais difícil, na realidade. É isso que eu gosto. É aquilo que as pessoas acham que não vai dar. Não vai dar, exato. E você, então é esse que eu quero. Exatamente, aí é onde... Ok, aí estou com... Gosta de provar o contrário. Sempre. Isso é que eu mais gosto. Isso para mim é o que eu tenho mais prazer. Isso para mim é o famoso priceless. Isso aí não para além de gostar muito destes desafios, como é que o André se vê daqui a 5 anos? Ou como é que gostava de se ver daqui a 5 anos no ténis? Daqui a 5 anos. Olha, eu gostaria... Eu não vou lhe dizer daqui a 5 anos, que eu não consigo... Eu como pessoa... É uma meta muito longa, gosta mais de... Não é que é uma meta muito longa, é que assim, para mim, a minha meta não é em relação muito à minha pessoa, é mais em relação às pessoas com quem eu estou. Não é perceber? Então quer dizer, por exemplo, eu não sei se daqui a 5 anos eu vou estar com os meus atletas. Então assim, eu não consigo... Incomoda-o essa efemeridade de não saber se daqui a uns meses vai estar com o seu atleta ou com o seu atleta? Isso incomoda ou ajuda-o até a estar mais comprometido e... Não, eu acho que... quando eu tinha... Hoje eu estou com 42, quando eu tinha 26 anos, foi mais ou menos quando eu fiz essa escolha. Essa opção de vida.
eu sabia exatamente que eu tinha que abrir mão de muitas coisas, e eu sabia, porque assim, ser treinador hoje é ingrato, você dá muito mais do que recebe. Então se você for uma pessoa muito sentimental, vai sofrer. Vai. Põe o coração de lado, como se costuma dizer cá em Portugal. Sempre. Põe o coração de lado quando está. Completamente. Eu acho que a pessoa tem o livre-arbítrio da escolha. Tá bem comigo, tá? Não tá? Olha, procura, força. A Julieta é um... Não está agarrado a... Não, zero. Não. Eu já não sofro mais com isso. É um risco que tenho, porque assim, hoje eu estou com uma pessoa, amanhã eu já não sei. Não é? Mas também abdiquei de muitas coisas, de você ter uma família e casar, porque eu sei que isso aí, como é um risco, você não tem aquela segurança 100%. Não é? Então você fica muito aí. Mas é quando eu fiz aquelas coisas que eu já sabia. Portanto, hoje eu sei exatamente como é que funciona. Hoje eu posso estar bem, amanhã já não sei. Quem foram as suas grandes referências dos treinadores, onde você foi buscar ensinamentos, e tem algumas referências, alguns treinadores que foram importantes na sua vida? Sim. O primeiro de todos foi o primeiro. Foi aquele que me Quem era? Como é que se chamava? Adilson Oliveira. Esse foi o meu primeiro de todos. Esse foi quando eu tinha uns 5 anos. Acho que se não fosse por ele, eu não estaria se calhar no ténis. Então, quer dizer, ele para mim é a maior referência de todas. Ele fez-lo ficar a gostar do ténis, de amar o ténis? Foi por isso, foi por conta dele que realmente eu nunca mais deixei o ténis. Então, quer dizer, para mim ele é a pessoa mais importante. Hoje eu só estou onde estou por conta dele, porque senão aquilo poderia ter sido de uma outra forma. Eu poderia depois? ter o futebol, poderia ter qualquer outro Claro. desporto. E depois, quem foram aqueles que... E depois foi... O Larry também foi uma referência muito boa para mim também. Fomos uma referência, trabalhei com ele muitos anos. Ele sempre acreditou em mim, tenho ele, tem chamamos o Bocão, também tem uma referência muito boa. Essas pessoas que eu tenho relação, eu tenho vários, tem o John Wilkins também dos Estados Unidos, o Patrick Colazo também foi umas pessoas que também foi um treinador foi meu, que me acolheu muito nos Estados Unidos quando estava sozinho. Não é, essa pessoa me acolheu, os dois me acolheram muito bem aquilo, então quer dizer, essas pessoas que eu tenho como referência, assim, mas assim, como treinador, eu tenho o Larry também como uma referência muito boa, mas eu sempre quis fazer da minha forma. Mas uma coisa que é muito bacana, é da minha forma de pensar, da minha forma de ser, você acaba por se associar com pessoas que são mais ou menos parecidas. De uma forma natural. Eu não preciso me forçar nada, é uma coisa que é natural. É natural. Natural. Então eu com o Larry hoje temos uma relação muito boa. Temos uma relação muito boa, cada um respeita, eu respeito, ele me respeita muito, como os outros também. Temos esse compromisso, mas assim, eu sempre quis fazer... Eu acho que é mais importante, você sempre tem que ter uma identidade. O mais importante é você ter uma identidade. Identidade. Caráter, não é? Você tem que ter, porque assim, você pode apoiar uma coisa daqui, uma dali, mas assim... Mas tem que criar a sua própria... Sempre. Eu acho que isso é o mais importante, eu acho que torna-se uma pessoa, né? E essa autoconfiança tem que ter. Se o treinador não tem uma autoconfiança, porque nada mais é... Não vai passar aos atletas, não pode. Nós temos que dar a resposta para tudo. Não é? Os atletas vão perguntar muito e nós temos que ter a resposta para tudo, e às vezes a resposta tem que ser em 2 segundos. 2 segundos, é. Não é? Então assim, o seu não nível pode de mostrar... Não, você não pode fazer... hesitar, não pode hesitar. Não pode. O maybe não existe. É. Eu acho... Eu acho... Não, eu acho já... É o yes ou no. Period. É assim, não dá. É assim, tem que ser muito preto no branco. André, quando dizendo que tem que pôr a parte sentimental de lado, mas também, obviamente, conseguiu fazer muitos amigos no ténis. Tem amigos para a vida no ténis? Tem. Eu acho que a maioria dos meus atletas que tive ia para a vida. Criamos uma relação muito forte. Hoje eu com a Bia Haddad, por exemplo, nós temos uma amizade, falamos sempre. Temos um respeito e assim, ela quando vê que eu tenho bons resultados, eu vejo quando ela tem bons resultados, o Thiago Monteiro é como se fosse um filho para mim, o próprio João Domingos, o Belucci também, os outros, o Rogério, então quer dizer, essas pessoas são para a vida. Porque na realidade são relacionamentos que eu tive com todos. Então você se aprofunda, você cria uma raiz muito forte, uma conexão muito forte. E eu tive o prazer de ter resultados com todos eles, então é para a vida. É para a vida. Então quer dizer, eu não posso dizer que não está uma inimizade. Não. Eles são muito gratos a mim, eu sou muito grato a ele pela oportunidade e vice-versa. Então quer dizer, hoje, graças a Deus, eu tenho muito para a vida que falamos até hoje. Uma última pergunta, com a qual eu termino sempre este programa. Vivia sem ténis? Não.
Hoje, não. Eu acho que o tênis para mim É a sua droga, é o seu vício. exatamente, eu vejo o tênis como A sua vida? é como se fosse, vamos supor, é como se fosse, vamos supor que o tênis é o meu motor e eu sou o óleo. Tem que haver ali uma Tem que ter ligação. senão aquilo vai dar problema. Eu acho que eu vejo muito nisso, mas até quando eu não sei. Mas eu tenho muito pela frente ainda. Acho que ainda sou novo, ainda tenho muito para dar ainda ao tênis e o tênis tem muito a dar para mim. Eu acho que ainda temos uma troca ainda muito grande. Ainda tenho. Vai a super tie break, vai a Opa. quinto set. Vai. E não há, exatamente, e não há super tie break ali. Aí é. Exatamente. Então, assim, enquanto eu tiver essa disponibilidade, essa força de vontade, essa motivação, e quando houver motivação, estou disponível 100%. Agora, quando diminuir a motivação, aí eu posso pensar. Aí, sair não, diminuir. Aí, o resto, para já, estou bem, estou feliz e quero muito mais. Tenho muito mais para dar ainda. André, obrigado.